Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler um texto da irmã Peggy Smith Fonseca. Ela é formada em educação cristã e ela é lá de Walton, Kentucky. E ela escreveu um texto chamado De Olhos Bem Abertos. Pelo decorrer aqui da mensagem que ela escreveu, a gente sabe que a irmã e a mãe dela devem ter tido uma doença tal e acabaram perdendo a visão. E ela fala um pouco dessa experiência aqui. Então o texto chama-se De Olhos Bem Abertos, foi escrito por Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. É um devocional que tem uma meditação diária, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. É sempre importante eu dizer que o texto não é meu, eu apenas comento. E como foi a irmã Peggy quem escreveu e não eu vou contar aquilo que eu entendi. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos mostre aquilo que necessitamos aprender, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos dê olhos para ver as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, que nós possamos compreender aquilo que diz a tua palavra e que a gente possa realmente viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós estamos certos que o Senhor olha para nós o tempo todo. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então nossa passagem bíblica está em Gênesis 16, vai do 7 até o 13, versículo, e diz assim: é quando o Ismael nasceu, né? Para aqueles que não têm tanto afinidade com a palavra de Deus, o que vem antes, né? Os 6 versículos anteriores. Que a Sarai, que era a mulher do Abraão, não tinha filhos, ela resolveu dar uma ajudinha para Deus, porque ele tinha prometido que daria filhos àquele casal. E ela falou pro Abraão: ó, pega aí, dorme com a minha escrava Agar, porque ela vai ter um filho, e daí a gente adota, porque já fazia 10 anos que a promessa tinha acontecido, e nada, né, não tinha nascido o bebê. Então, o que aconteceu? O Abraão, ele possuiu a empregada, a escrava Agar, e ela ficou grávida, e aí a Agar começou a pisar na bola, começou a olhar com desprezo para Sarai, né, afrontando, tipo, eu sou mãe e você não é. E aí a Sarai, que também não tinha um espírito perdoador, né, acabou maltratando a Agar. E a Agar acabou fugindo. Então a escrava Agar fugiu porque estava sendo maltratada por Sarai. E aí vem os versículos que leremos agora. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu. É o 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Que bonita essa passagem, né, irmãos? Vou ler de novo. Este é o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria visto eu aquele que me vê? Bom, irmãos, então nosso texto chama-se De Olhos Abertos. E o versículo escolhido pela irmã Peggy é o 13, que diz: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê.
Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Agora imagina, irmãos, uma escrava grávida que estava sendo tratada com violência pela sua senhora. Aqui a gente não está levando em conta a malcriação da Agar para Sarai, nada disso. Nós estamos olhando a situação, né? Ela estava grávida e estava sendo maltratada. Aí o que ela fez? Ó, fugiu, se mandou. E quando ela foge dessa situação que ela achava sem solução, desesperadora, ela sentou lá à beira de um poço que tinha lá no deserto, um deserto assassino, né? Que sem água ninguém sobrevive. E estava ali, sem perspectiva de vida. E aí ela encontra o Deus de Abraão, o Deus da Sarai, o Deus da família da qual ela tinha fugido. Ora, a Agar era uma vítima daquela situação, naquele momento, né? Estava marginalizada. E ela teve um encontro inesquecível, marcante com Deus. Ela que estava rejeitada, sofrida, sem destino, sem perspectiva, acaba declarando o quê? Que ela mesma viu e foi vista por Deus. Olha que bonito, né? Muito bonito isso. Aquele que me vê, né? Ela colocou o nome no Senhor, né? Ela é a única pessoa na Bíblia que dá um nome para Deus. Aquele que me vê, que dá esse nome, aquele que me vê. Isso não é pouca coisa não, né, irmãos? É muita coisa, aquele que me vê. Porque na situação em que ela estava, ela conseguiu perceber, ter discernimento para perceber que Deus é aquele que nos vê. E ele nos vê antes da Agar nascer, depois com a Agar e nos vê hoje. A gente, muitas vezes, muitos de nós se sentem invisíveis para Deus. Acho que Deus abandonou, porque está sofrendo demais, porque não está suportando, ou porque acredita de um jeito errado em Deus, né? E ele acaba não atendendo aos nossos pedidos insensatos, né? Mas é importante que essas pessoas compreendam o que está acontecendo, né? Elas muitas vezes elas dizem, cadê Deus? Ele não está me vendo, ele não está vendo o que está acontecendo. E a resposta é a mesma que foi dada para Agar, né? Ele nos enxerga. Como está lá em Provérbios 15:3. Eu gosto muito dessa passagem de Provérbios. Diz assim, ó, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Eu me lembro que eu ensinava as criancinhas a cantarem um cântico, né? Que dizia assim, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, que era referente a isso. Então, desde sempre, o Senhor tem olhado para nós, né? Façamos nós coisas boas ou ruins. E não só ele nos vê, mas ele também, ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Olha só que maravilha, né? Vê lá, Deuteronômio 32:10. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha que delícia, né? Saber que Deus nos guarda com a menina dos olhos dele. Então, Deus vê você como um tesouro precioso. Deus, ele está sempre atento a você. Pode ter certeza. E aí a irmã pega e fala assim, que acompanhando o processo da perda da visão da mãe dela e da irmã dela, ela pode perceber que nenhuma parte do corpo é tão valorizada, tem tanto valor como os olhos, né? Às vezes a gente talvez não valorize tanto porque a gente nunca passou pela experiência de perder a visão, ou a maioria de nós nunca teve alguém perto de nós que tenha perdido a visão. A irmã pega e usa essa ilustração e nos diz que para Deus a gente é a parte mais importante dos olhos, a menina dos olhos. Deus vê você como um tesouro precioso. Pode ter certeza. Os olhos de Deus, ó,
estão abertos para você. Nosso manancial termina assim, ó. Protege-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Isso está no Salmo 17, versículo 8. Ai, que bom, né? Ouvir isso de Deus. Bom, irmãos, eu termino aqui dizendo que o abraço, ó, é o encontro de dois corações. E ele só dá certo para nós. E temos certeza que Deus está observando a nossa vida. Agora, em reunião de porco-espinho, o abraço não dá certo, não. Por isso que eu deixo aqui o meu abraço de ursa. Irmãos, também quero que vocês se lembrem do tão importante versículo que escolhemos para esse ano, que é o Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.